gente! Olá, galerinha! Terceiro ano aí, vamos começar os nossos estudos. Então, na aula de hoje já vai aí adentrar no contexto aí da industrialização e imperialismo. A gente está localizando vocês no tempo, a gente está no século XIX. Então, eu sou a professora Neicinda e vamos seguir aí nosso ano letivo. Então, aqui a gente tem o contexto do século XIX, apresentando todo aquele processo de pós-Primeira Revolução Industrial. Então, vamos acompanhar, porque já já a gente chega na Primeira Guerra Mundial. Então, o que a gente tem, né? Nesse século XIX, a gente tem o resultado da Segunda Revolução Industrial. Essa segunda revolução industrial vai haver uma participação de grande parte dos países europeus. A primeira revolução, né, que vocês viram aí no segundo ano, ela trabalha principalmente ali a partir da Inglaterra, e aí os outros países vão olhar, por que não eu? Por que não eu também me industrializar? E vão começar o seu processo de industrialização. Então, a gente tem aí países como França, né, depois nós temos a Alemanha que se forma, a Itália também, se industrializando. Na América, nós temos os Estados Unidos. Então, a gente tem todo esse processo aí de industrialização se tornando mais amplo. E aí, claro, isso também tem seus efeitos. Nessa segunda revolução industrial, a gente tem um aumento da tecnologia. Então, a primeira revolução industrial, o que movia, né, as máquinas, o que movimentava as máquinas, era o carvão mineral. A máquina era bem devagarinho, mas enfim, eram máquinas. Já na segunda revolução industrial, já se utiliza, né, já nos meados da segunda revolução, já se utiliza, né, do motor a combustão, movido aí, né, a derivados do petróleo e eletricidade. Olha só, entra na fábrica lindamente, aperta um botão e as máquinas começam a funcionar. Isso vai levar, né, a um novo contexto, né, social. As pessoas estão aí vendo todo esse processo de crescimento e desenvolvimento, né, do que eles tinham, né, de industrialização. E aí a gente também tem um aumento, claro, da produção. Na primeira revolução industrial se produzia ali, né, o suficiente para, né, a população europeia, mas ainda muito arrastada. Quando chega na segunda revolução industrial, já tem mais produção do que MMs, que são meninos e meninas. Como assim? Então, tem mais produtos do que população. Então, a gente tem uma superprodução aí na segunda revolução industrial. E isso gera um problema, né? Por mais que as pessoas tentassem acompanhar aí, né, produzindo meninos e meninas, a produção sempre, né, de produtos industrializados vai ser maior. Então, a gente tem aí um problema, né, uma incógnita a ser resolvida, que eu coloquei aqui nessa terceira parte. A necessidade de matéria-prima, a Europa já estava estagnada. O que eles tinham de matéria-prima já tinham usado dos tempos que estão aí utilizando. Precisa de mercado consumidor, claro, né, para esse tanto de produtos, e eles precisam também de mão de obra mais barata, menos exigente, né? Na Europa tá todo mundo, meus direitos, eu quero o meu direito, eu quero trabalhar, mas eu quero meu salário, enfim. A mão de obra europeia estava cada vez mais se manifestando, exigindo direitos, salários mais dignos, e isso, claro, vai reduzindo do lucro desses industriais. Então, a gente tem aí a necessidade de buscarem mercados consumidores e também mão de obra um pouco mais barata. Então, a gente tem aí, né, o mapa do mundo para entendermos. Primeira Revolução Industrial na Inglaterra, por aqui, e vendia para grande parte do mundo. Na Segunda Revolução Industrial, a maior parte dos países europeus, e aqui também, né, os States, parte aí dos States, também está comercializando, perdão, Estados Unidos aqui, né? Também tem ali a regiãozinha ali na região do Alasca, né? Comercializando. E aí o que a gente vai ter dentro desse contexto? A Europa está produzindo, e eles vendiam, né? E comercializavam entre si. Só que a França está produzindo, a Itália está produzindo, a Alemanha está produzindo, a Inglaterra está produzindo, vão vender para quê? O mercado europeu saturou. Aí eles pensam, vamos vender na América, Opa,
Os Estados Unidos já estavam se industrializando, os Estados Unidos, opa, parou. Ou europeus, fiquem na Europa, vendam seus produtos na Europa, porque aqui é a América para os americanos. A gente chama de doutrina Monroe, né? América para os americanos literalmente seria o quê? Deixa que a América, os Estados Unidos explora. Então, beleza. Sobrou o quê? A Ásia e a África. Então, esses países industriais europeus, tá? Eles vão para esses continentes com o objetivo aí de comercializar, tá? Mas isso gera um processo de exploração. É o chamado neocolonialismo. Então, o colonialismo aconteceu lá por volta, né, do século XVI até, no Brasil, por exemplo, até o início do século XIX. E o neocolonialismo ou imperialismo seria esse processo também de buscar colônias pelos países europeus, mas no contexto do século XIX e meados aí do século XX. Diante disso, a gente tem aí a formação desse imperialismo. O conceito seria isso, né? Países industrializados necessitando de matéria-prima, principalmente, necessitando de mão de obra barata, necessitando de um mercado consumidor, eles vão aí chegar nesses territórios da África e da Ásia com as más intenções de sempre, né? E aí, o que vai acontecer? Não dá para chegar dizendo, gente, eu vim aqui explorar vocês, tá bom? Beleza? Gostaram? Não, né? Pois é, depois a gente vai explorar. Então, eles vão inventar aí toda uma justificativa nesse período para poder dizer que estão fazendo o bem, né? Inicialmente, são mandados cientistas, aspas aí, para regiões da África, da Ásia, que vão dizer, que vão se mostrar aí como aqueles que estão estudando, analisando a África, a Ásia, né? Olha, nós estamos aqui avaliando, então vocês são inferiores aí da África e da Ásia, e a gente precisa ajudá-los. Tentar aí, de forma aí diplomática, essa exploração. Claro que muitas vezes não dava certo, e quando não era aceito esse processo de exploração, os europeus partiam para o uso da violência, né? Dos armamentos, que eram armamentos mais fortes em relação aí à África e à Ásia. Então, a primeira justificativa utilizada é chamada darwinismo social. O que é isso? É uma interpretação da teoria de Darwin. A teoria de Darwin é conhecida como aquela, né, que tenta explicar a origem da espécie humana, em que há um processo de adaptação ao meio e as espécies, né, superiores, no sentido de que se adaptam melhor, elas sobrevivem. Darwinismo social, interpretando essa ideia de Darwin, vai dizer o quê? Existem raças superiores e raças inferiores. As raças superiores, elas devem explorar as inferiores ou exterminar. Então, daria certo um europeu branco, considerado aí nessa teoria superior, explorar de bom grado aí, né, os africanos e asiáticos. Mas eles são tão bonzinhos, os europeus, que vão dizer que eles têm uma missão civilizadora. Olha só, africano, asiático, eu podia estar matando vocês, exterminando vocês. Mas nós somos tão bons europeus que nós vamos civilizá-los. Olha só, gente, o africano, na sua tribo, na sua vivência, estava pouco se importando em ter um trem. Isso, um trem. Estava pouco se importando em ter um sapato, porque para ele aquilo não era necessário. Chegam os europeus impondo, né, esses produtos industrializados. E claro que se não aceitarem, vai dar confusão, né? Então a gente tem aí quase aí chegando na guerra. Por quê? Esses países vão disputar, como está aqui na imagem, né? Estão cortando aí o mundo para eles e cada um quer um pedaço maior, né? A Inglaterra vai pegar um pedação dessa África, dessa Ásia, mas os outros países também querem. Isso vai começar a acirrar as disputas, né, entre eles. E no que isso vai resultar? Eles vão fazer esse encontro, a Conferência de Berlim, na Alemanha, com a intenção de decidir algumas regras para ocuparem a África. O que foi decidido? Quem chegar primeiro fica. Menino, foi nessa hora que começou. Quem chegar primeiro, com seu exército? Beleza, que hora que termina essa reunião? Tava todo mundo já esperando para correrem para a África e poder pegar, né, o seu pedaço de território. Né? E as consequências a gente vê hoje, né? Quando a gente pensa em África, a gente pensa nessa pobreza, né? Nos recursos, né, naturais também que foram explorados. Isso a gente consegue ver. Uma consequência de todo esse processo de exploração
do imperialismo. Para a gente ter ideia, né, a que ponto chegou essa ciência do século XIX, eles faziam na Europa, gente, zoológicos humanos. Então aqui a gente tem sendo, ó, aqui nós temos, né, africanos que eles eram colocados para viver como se eles estivessem lá na África, para eles criarem suas casas, para eles estabelecerem seus, né, ritos, tudo isso para o branco ver, né? Eles chamavam de exposições etnológicas para conhecer essas etnias, mas na verdade não passa de colocar seres humanos como qualquer outro animal, né, em jaulas. Dá para ver que eles estão enjaulados, dá para ver aqui a diversão. Olha o exótico, né? O exótico que nós estamos usando, o exótico que nós estamos lá explorando. Que legal! Então a gente vai ver, gente, tem uma exposição que foi feita e circulou a Europa. Mais de 26 milhões de pessoas pagaram para ver seres humanos enjaulados. Aqui no Brasil também teve essas exposições, foram 7 indígenas, estava no governo de Dom Pedro II, 7 indígenas que foram colocados em jaulas para as pessoas verem, olha, o que não sou eu, né? O que não me identifico. E aí os preconceitos aí nesse período vão ser acrescidos. Então essa população está sendo extremamente explorada durante esse processo de imperialismo, é uma marca desse capitalismo, né, industrial. Aqui nós temos um estudo de caso, a região do Congo. A região do Congo ficou sendo explorada na África, ficou sendo explorada pela Bélgica, principalmente pelo rei Leopoldo, né, da Bélgica. E o que vai acontecer? Esse rei da Bélgica, ele era extremamente exigente, ele criava cotas de marfim, né? Marfim é isso aqui. Espécie de dente, uma protuberância de algumas espécies de animais, de elefantes. E estabelecia cotas. Então, eles foram escravizados, tá? É uma espécie de exceção à regra, porque eles poderiam receber baixos salários, mas não se tinha mais essa grande prática da escravidão, né? Mas eles eram escravizados no Congo, pela Bélgica, e tinham cotas. Por exemplo, eu quero 8 pares de marfim. Se aquele congolense não trouxesse, ele seria punido. Inicialmente, eles mutilavam aquele próprio escravo, né, que tinha ido até a mata atrás dos elefantes. Né? Tiravam mãos, tiravam pés, orelhas, até cortavam o nariz, deixava aquela pessoa sangrar, infeccionar, enfim. Só que aí eles foram perdendo escravos, né? E aí o que acontece? Começaram a mutilar os filhos dos escravos, né? Dos homens e mulheres que adentravam na mata atrás do marfim, atrás da borracha também. E aqui nós temos essa imagem, né? Crianças mutiladas. Então você imagina fazer de tudo para pegar esse marfim, só que com o passar do tempo ficou complicado, porque os elefantes não tinham tempo nem de se reproduzirem, né? Para garantir esse marfim. Então os elefantes estavam sendo mortos, a gente tem aí uma fauna entrando em extinção e temos pessoas sendo mutiladas, né? A sangue frio, essa é a marca desse imperialismo, né? Do capitalismo, tentando se alimentar, a gente chama de capitalismo selvagem. Diante dessa realidade, gente, os povos nativos da África, da Ásia, né, eles vão tentar resistir. Aqui eu trouxe 2 exemplos de tentativa de resistir a esse processo imperialista, de tentativa de resistir a essa exploração. A primeiro exemplo, a gente tem aí a Guerra dos Cipaios, né? Quem são os cipaios? São indianos, tá? A Índia era explorada pela Inglaterra. Então, eles são indianos que eram meio que obrigados a ajudarem a Inglaterra no exército. Jovens indianos. Recebiam baixos salários, mas eram obrigados a pagar impostos para a Inglaterra. Em um determinado momento dessa convivência, então, vamos lá. Os indianos tinham que servir no exército lado a lado com os ingleses que estavam explorando eles. Eles tinham que pagar impostos, recebiam baixo salário. Beleza, tranquilo. Só que o estopim desse conflito é o quê? Pô, ainda estão se metendo na nossa religião. Por quê? Os ingleses tinham o hábito de pegar a arma e passar graxa, uma espécie de óleo, né? Uma espécie de óleo nas armas, porque a pólvora, gente, quando ela fica úmida,
ela não dispara. Então, era uma forma de não deixar a pólvora entrar em contato com a umidade. Diante disso, o que é que a gente vai ter nessa realidade? Os ingleses usavam essa espécie de banha, né, graxa, de animais, né, de cunho animal. E eu não sei se vocês sabem, mas enfim, vou ficar sabendo agora. Na Índia, a vaca é sagrada. É sagrada, ninguém toca na vaca, né? É sagrada, né, vaca. E aí os ingleses lá passando sua banha nas armas, os indianos questionaram. Que é isso aí que vocês estão passando? Não, aqui é uma banha. Como é que faz? Não, você mata a vaca. Eu disse, peraí. Os indianos, peraí, calma. Como é que estão matando quem? Vocês mataram quem pra fazer isso aí? Não, a gente matou a vaca. Os indianos ali entraram em crise, né? Aí é o chamado estopim. Já estavam num processo de exploração. E aí surtaram, né? Os ingleses estão matando nossas vacas, que são sagradas. E aí, minha filha, segura que foi briga feia. Um indiano não podia ver um branco, né? Que saía matando. Eu acho que deve ter tido um monte de branco que se esfregaram em alguma coisa para ficar preto. Para tentar se disfarçar. Então foi uma confusão, uma treta grande. A Inglaterra teve que mandar o seu exército realmente vindo da Inglaterra para acabar com essa rebelião. Como punição, claro, a Inglaterra venceu, né? 1-0 aí, né? Para Inglaterra. Mas para evitar novos conflitos, a Inglaterra passou a ser mais rígida, né? Eles estavam exercendo apenas uma dominação de cunho mais, como eu posso, né, esclarecer, de cunho mais político, econômico, né, cobrando impostos, e a partir daí, até a política, a economia, a cultura, tudo ia ser comandado pela Inglaterra, né? Enfim, eles tentaram resistir, mas não conseguiram. Outro exemplo são as guerras do ópio. Foram 2 conflitos que ocorreram na China. A China, gente, até então era isolada. China gostava de vender seus produtos, mas China não gostava de comprar de ninguém, né? Ele não querer produto de ninguém. Inglaterra já tinha tentado vender de tudo que é coisa para a China. E a China não querer. Não, né? Mas a China vendia suas coisas pra galera. E ficou meio assim, pô, China, né? Enfim, a Inglaterra descobriu, né, os efeitos aí benéficos do ópio. O ópio é uma droga da papoula e eles geravam um certo pó, e esse pó ele era usado na medicina, inicialmente, né? De que forma? Ele era usado para uma espécie de anestesiar. Ele, né, ele acabava com a dor, né? Pior do que morfina, mais forte do que morfina. E aí os chineses, né, que legal, gostei. Isso aí ajuda, né, numa cirurgia, numa mini cirurgia, em acidentes, por exemplo, graves, como de bala, de algo assim. A pessoa não ia sentir aquela dor, né? Enfim, os chineses começaram a comercializar esse ópio, aceitaram comprar o ópio da Inglaterra, só que eles começaram a se viciar. E a Inglaterra adorando, chuva de ópio na China, joga ópio neles, né? Vende ópio para eles. Nisso, né, a China, o governo chinês vai perceber que a população já tá tudo doidona, tudo xilingue-lingue, tudo doidão. Ninguém me segura não. Aí com a questão do ópio, né, já estava se tornando um vício. E aí o governo chinês vai proibir o comércio, né, o comércio do ópio. Diante disso, o que a gente vai ter, né? A China vai, a partir daí, também pegar navios, né, barcos supercarregados de ópio da Inglaterra e jogar no oceano. A Inglaterra, meu ópio, não faça isso, é preju. Eu não sei quem doeu mais, fosse os chineses que estavam viciados, precisando já do ópio, porque o ópio eles começaram a consumir para aliviar dores, né? E aí começaram a consumir e aquilo se torna viciante, aquela dor, ela não é mais atenuada com a pequena quantidade, precisa de mais quantidade de ópio. Isso vai gerando vício. Aí diz as más línguas, gente, que diz que os peixes ficaram loucão, né? Porque foi um carregamento inteiro, toneladas de ópio jogada, né? E a Inglaterra exigiu, China, pode pagar meu ópio. Pode pagar. Quer saber não? Pode pagar meu ópio. China, pago não. Pago não e aqui vocês não vendem mais. China comprou briga com a Inglaterra, gente. Era a maior potência naval, bélica, né? De guerra daquele período. Não dá pra se meter. Confusão feia. Teve a primeira guerra do ópio, de 1839 a 1842. Beleza. China perdeu, né? Para variar, Inglaterra então impõe o tratado, né? Que vai garantir
que a China tem que abrir obrigatoriamente 5 portos para comercializar com a Inglaterra, tá? Então, ó, calados chineses, aceitem meu ópio. Beleza, a galera continuou consumindo ópio, ópio nele, chuva de ópio, ei, o xiling-ling tudo feliz, os chineses estavam todo doidão, bicho todo doidão, né? Estavam lá Maravigold. Resultado, o governo novamente vai proibir o comércio do ópio em 1856. A Inglaterra, meu Deus do céu, não aprenderam, não? Não aprenderam? Pela misericórdia, já falei pra vocês, vocês têm que aceitar o ópio. Resultado, novamente uma guerra contra a China, Inglaterra e China, e claro, quem vai ganhar, né, é a Inglaterra. Qual é o resultado disso? O que é que a gente tem disso na prática? A China, né, vai ter que abrir 11 portos depois dessa Segunda Guerra. E aí a gente tem, e percebe a partir daí, que os países europeus vão dominando pedacinho por pedacinho da África e da Ásia e vão impondo toda aqueles seus produtos, o seu processo de exploração. E não vão, né, as localidades, né, da Ásia e da África não vão conseguir resistir a esse processo. Então a gente tem aí um processo que está levando à Primeira Guerra Mundial, que é o conteúdo das nossas próximas aulas. Por quê? Porque cada país europeu quer mais terras. Porque aqui quem tem terra, galera, tem poder, tá? É um negócio sério. O negócio de terra aí é um negócio que dá guerra. Então, nas próximas aulas, a gente não deixe, né, de acompanhar. E tirem suas dúvidas também, podem me procurar. E a gente vai ver todo esse processo aí, como ele vai desencadear na Primeira Guerra Mundial. Tchau, tchau, gente. Fiquem bem e se cuidem.